casa para te ouvir, para saber da tua palavra, a tua direção, e que a gente venha, meu Deus, se submeter, Senhor, à tua palavra, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Com muita alegria poder estar de novo na casa de Deus. Apocalipse 12, versículo 9. Graças a Deus. Eita bênção de Deus. Glória a Deus. Apocalipse 12, versículo 9. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem povo vivo aí. Cadê? Ô Pedro? Cadê o glória a Deus, Pedro? Glória a Deus! E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado por mais uma palavra para nos alimentar, nos direcionar e nos ensinar. Abre, meu Pai, o nosso entendimento, discernimento, meu Pai, nos dê nessa manhã, em nome de Jesus, e que toda ação do diabo seja vencido em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Amém. Graças a Deus. Pode assentar. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção para que a gente venha amadurecer nessa manhã, né, nessa palavra. Dê o entendimento aí, porque o que dá a impressão é que o diabo, quando vê a igreja, eu sinto no espírito que é como se estivesse olhando para nós e falando assim: ali tem um bando de amadores. E aí eu fico raciocinando, por que será? Né? Chamando a gente de amador, em cima do que está escrito e do que acontece no mundo espiritual. Se a gente não tiver o entendimento, a experiência com as coisas de Deus, nós vamos se passar por amadores. É como alguém fazer algum negócio, né, e a pessoa não saber o que ela está fazendo, ela está entrando ali naquele negócio como um amador, né, e qualquer coisa que jogar ali no ouvido dela, ela vai cair facilmente. Agora, quando a gente tem experiência das coisas, daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente está pretendendo, a gente estudou, a gente preparou, a gente não vai ser passado como um amador, né? A gente vai chegar e vai ter o raciocínio: não, eu estou fazendo isso porque tem que ser feito desse jeito e eu tenho que viver desse jeito. Então nós estamos vivendo num tempo que não dá mais para ser amador, né? O amador, ele vai ser o quê? Destruído facilmente. E o que a gente tem visto aí, as pessoas sendo destruídas facilmente, né? Cai como pesca tilápia, né? É fácil demais pescar tilápia, né? Então você chega ali, qualquer um chega e pega. E aí, se você não tiver essa estrutura bíblica, é o que mais está pegando hoje no mundo espiritual, nas igrejas, né? As pessoas, mesmo dentro da igreja há muito tempo, o que mais derruba o povo? Dinheiro, sexo oposto, né? E o orgulho e a soberba e a vaidade. E aí eu te pergunto, se a gente tiver o entendimento destas coisas, eu vou cair nisso? Né? Nós não vamos cair nisso, mas aí o que você mais vê? As pessoas dentro da igreja, né? Se adulterando, se prostituindo, não é? E quem que é que está ofertando isso para o povo?
É Deus? Não, é o diabo. Não é? Então o diabo vem e lança isca e as pessoas parece que estão anestesiadas, estão caindo aqui, caem ali, e parece que não está acontecendo nada, não tem problema nenhum, é normal hoje, né, mentir, é normal hoje adulterar, é normal hoje fazer as coisas erradas. Não é normal. A Bíblia fala que nós estamos vivendo num mundo que jaz no maligno. E se eu não tiver esse respeito, esse entendimento, esse discernimento, eu vou viver num mundo que jaz no maligno, contaminado por ele. E aí não vamos, a conta não vai fechar. A hora que chegar Jesus vir buscar a sua igreja, a conta não fecha, né? As pendências estão aí para tudo quanto é lado, né? Errando o tempo inteiro, vivendo num mundo, parece que anestesiado, só vivendo na carne, onde Deus fala para mim ter uma vida de oração, de comunhão com Ele o tempo inteiro. Sabe o que significa isso? Viver com Jesus o tempo inteiro. Aí a pessoa vai e investe, e ao invés de viver com Jesus o tempo inteiro, ela vive na carne o tempo inteiro. Homens, precisamos sermos mais sérios. Mulheres precisam serem mais sérias, senão vão agir como amador. O diabo vai jogar sementinha e você vai o quê? Fazer com que deixar os seus olhos brilharem para o pecado. E nós precisamos o quê? Ter os nossos olhos brilhando pelo poder de Deus. E aí, o povo hoje é tido como amador, por quê? Aí você pega o apóstolo Paulo, quando ele se converteu, ele passou 3 anos na Arábia. Sabe o que? Se preparando para ir para o campo, o evangelho. Aí hoje você vê que ninguém se prepara tempo nenhum. Você pega Jesus, ele ficou 3 anos ensinando os seus discípulos, tem um mistério aí. Para o quê? Para ir para o campo, para ministrar, para ganhar almas. Aí você pega hoje, ninguém ganha alma, ninguém prega o evangelho. Por quê? Não tem experiência com Deus. Ele ouviu falar que entregar a vida para Jesus é um bom negócio, porque quando morrer vai ser salvo. Mas não é superficial assim. Isso é um passo importantíssimo. Mas eu preciso o quê? Me entregar, morrer para o mundo todos os dias. Todos os dias buscar um renovo, um conserto e ter a presença do Espírito de Deus dentro de nós. Senão eu vou ser tido como um amador, um menino na fé, que qualquer coisinha põe beicinho grande para fora, qualquer coisinha briga, qualquer coisinha fica com raiva. São o quê? Pessoas que estão supostamente em Deus, mas que não estão. Elas ouvem mais o diabo do que o próprio Deus. Se você hoje está no seu local de trabalho, vamos dar um exemplo, no seu local de trabalho, aí você descobre que uma pessoa lá não gosta de você. Você então percebe aquilo e começa a distanciar daquela pessoa. Isso é normal. Você começa a ignorar aquela pessoa. Isso é normal. Você sabe que ela não gosta de você, sabe que ela está falando mal de você. Você então começa a fugir daquela pessoa. Nós conseguimos fazer isso como seres humanos, não é? Mas no mundo espiritual não dá para mim chegar e falar assim: eu vou ignorar o diabo, eu vou desprezar o diabo, não quero nem papo com ele, quero que ele fique bem longe. Não é assim que funciona. Entre homens e mulheres dá para a gente fazer isso, mas no mundo espiritual não dá para me ignorar o diabo. Só falar assim: não, ele não gosta de mim, então eu quero relacionar com ele. Não funciona desse jeito. Eu preciso ter a presença do Espírito de Deus, a armadura de Deus, o fogo de Deus, o discernimento, a unção do Senhor, para me saber quem é que está falando comigo. É o tempo inteiro, sim ou não? É o tempo inteiro o diabo tentando
governando o ser humano na face dessa terra. E não basta você chegar e falar: sou pastor, sou missionário, sou obreiro, sou membro da igreja. Isso aí não funciona. Você precisa ter o Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos dá o discernimento, me dá o revestimento espiritual, o poder de Deus na minha vida, para discernir quem é que está falando comigo. Aí o diabo pega e fala assim: fulano falou de você, pode ficar com raiva dele, tá? Pode falar mal dele também, porque ele está falando mal de você. Aí você pega e ouve aquilo, e absorve aquilo, e obedece ao diabo. Dá para ignorar isso? Não dá. Porque se eu não abrir o meu coração para Deus, eu vou falar que sou de Deus, mas eu não estou ouvindo o diabo. Eu estou obedecendo a ele. Eu estou sendo rígido em fazer exatamente tudo aquilo que ele me fala. Quem é o nosso inimigo hoje? O inimigo da nossa alma. A Bíblia fala que é o diabo. Não são pessoas. O inimigo da nossa alma é o diabo. Por que hoje as pessoas estão fracas espiritualmente? Porque estão escutando mais o diabo que a Deus. O diabo pega e fala assim: não precisa ler tanta Bíblia assim não, senhor. Aí você vai e obedece. Não precisa orar tanto assim não. Aí você vai e obedece. Não, vai trocar o culto por um culto lá, para aquela festinha de forró lá, não tem problema não, você vai e obedece. Aí você pega e vem e fala que é de Deus. Como que é de Deus? Você está escutando mais ao diabo. Se a Bíblia fala que eu tenho que buscar a Deus em todo o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Aí a pessoa pega e busca o mundo o tempo inteiro. Não vai fechar a conta. Efésios 6,12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Satanás, ele vai usar todos aqueles que estão à sua disposição. Eu não sei se você até hoje tem estado à disposição das trevas. O que eu sei é que nós todos temos a oportunidade de dar um corte nisso. Falar: chega, eu não vou estar mais à disposição das trevas. A minha mente não é encosto do diabo. O meu coração não vai ser alojamento de ministração das trevas. Eu preciso acordar e entender que se eu tenho Deus, quem vai dominar a minha vida é Deus. Se eu quero Deus, quem vai dominar os meus sentimentos, os meus pensamentos é Deus. Eu queria muito que pudesse ter alguma coisinha para a gente perceber, né? O que tem mais dentro dessa carcaça: as coisas de Deus, as coisas das trevas, não é? E colocar um telão aqui, cada um, né, sobre a vida de cada um aqui. Você imagina o alvoroço que não ia ser, não é? Aí você tem uma maquininha lá que ia computar tudo que eu pensei durante um dia. Foi envolvimento pelo Espírito de Deus, aqueles pensamentos, ou pelo Espírito das trevas? Os meus sentimentos. Imagina ter uma maquininha e falar assim: olha, durante todo esse dia aqui, você teve mais pensamentos, mais sentimentos das trevas do que de Deus. Tem alguma coisa errada aí. Acorda. Mas nós não temos essa maquininha. Mas nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é livre para todos aqueles que querem a verdade das coisas de Deus. E quando nós buscamos o Espírito de Deus, quando eu vou fazer alguma coisa errada, eu vou pensar alguma coisa errada, ele pega e fala: para, não vai que é frio, não estou nisso aí não. Mas aí você também vai analisar quantas vezes nós apertamos a luzinha ali pedindo o auxílio do Espírito Santo. Talvez a gente vá passar vergonha,
porque a gente sempre está tomando as atitudes, nós estamos tomando as decisões, sem nem perguntar a Deus se deveríamos ou se podíamos fazer tais coisas. Passamos dias e dias fazendo somente aquilo que a gente fala muito fácil. Eu senti no meu coração. Aí eu te pergunto, seu coração está cheio de Deus ou do diabo? Cuidado. Ah, mas eu senti no meu espírito. Cuidado. Você está se envolvendo mais com Deus ou com as trevas? O diabo, ele vai usar pessoas que estão à sua disposição para te tocar em seu coração, tocar em sua alma, abalar sua fé, tirar a sua estabilidade emocional, a sua estabilidade espiritual, e fazer de tudo para você entrar na carne. Esse é o papel das trevas, fazer o ser humano viver na carne. O ser humano que vive mais na carne do que no espírito, os sentimentos dele é de que? De prostituir, é de adulterar, é de atacar um ao outro, é de falar mal um do outro. Essa é a obra das trevas. Aí você pega as igrejas hoje, é um disse-me-disse terrível. Em vez de falar daquilo que engrandece, daquilo que vai fazer a gente ser transformado no Espírito Santo, nós o que? Nos limitamos a montarmos grupinhos, um fala de um, outro fala de outro, e aí quando vai orar a Deus, clamar pelo Espírito de Deus, parece que o céu está de bronze, ninguém sente nada, ninguém é transformado, ninguém muda o seu comportamento. Por quê? Porque você tem sido objeto de uso do diabo e não de Deus. E eu gosto muito dessas palavras que mexem com a gente, mexem com a estrutura da gente. Se eu quero de Deus mesmo, eu vou ouvir, vou ser humilde, vou ser simples e vou falar assim: eu estou falando que eu estou na unção, mas eu estou tutando bravo. Mateus 4, versículo 2, o diabo ele aproximou de Jesus quando ele estava o quê? Com fome. Eu preguei isso semana passada, né? Então, no momento de dificuldade de Jesus, ele investiu em cima de várias situações das nossas vidas, de problemas que nós passamos. Você pode ter certeza absoluta, se você não estiver na brecha, o diabo vai usufruir daquilo. Ele vai aproveitar daquela situação que você está frágil, e ele vai vir com tudo. E se possível ele usa até a palavra. Diz assim, Mateus 4:2: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador, e disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em todo o tempo nós teremos que o quê? Andarmos o quê? Vigilantes, não é? O apóstolo Paulo, ele disse que nós precisaríamos de que? Andar sobre o quê? A armadura de Deus. E é sobre essa armadura que Paulo estava dizendo, porque o povo estava andando sem discernimento espiritual. Era um povo bobinho, amador, enfrentando um expert da malandragem, da sujeira, das coisas ruins, e ele rindo do povo, o povo sendo destruído, sendo jogado um contra os outros, e o povo ali obedecendo, fazendo toda a vontade das trevas. E Paulo então estava mostrando para aquele povo: vocês precisam da armadura de Deus. Só que para a gente ter a armadura de Deus, não dá para a gente tê-la sendo brincalhão espiritual. Não dá. Eu preciso ganhar real, que eu quero ser cristão, que eu quero ter Deus, que eu quero e preciso ter intimidade com Ele.
Eu preciso aprender a ouvir a voz dele e ter o discernimento quando é que Deus está me falando e quando o diabo está me falando. Eu preciso disso. Todos nós precisamos disso. Todos nós. Não dá para mim entrar em um culto e ficar deixando o diabo manusear a minha mente, os meus pensamentos, porque eu já entrei várias vezes. A hora que eu assusto, eu estou pensando no futebol, na pelada que vai ter, no futebol, eu fico pensando em um monte de coisa de menos onde eu estou. Aí eu chego lá e fico falando bobagem, falando besteira e fico assim, nossa, fazendo tudo errado. Mas na hora que eu estou dentro da igreja, eu preciso ouvir a voz de Deus, para que eu venha estar em outros lugares e saber administrar minha vida segundo aquilo que Deus me ensinou. Aí você está em um lugar, mas não está. Chega em outro, não está também. Não tem crescimento. Nesse momento, o diabo está de olho na gente. Ele está vendo e nós mostramos para ele o nosso ponto fraco, aquilo que mais a gente gosta, e ele fica analisando todos nós. Ali, aquele é fácil eu tirar a atenção dele, quer ver? Eu jogo lá uma setazinha e eu tiro a atenção dele de ouvir a palavra de Deus para poder pensar em outras coisas. Ele é fácil demais de enganar. É essa guerra que o mundo hoje ainda não consegue entender que está passando por ela. Em todos os lugares, o inimigo está tentando matar, roubar e destruir. E o povo fica o quê? Querendo sacudir pezinho, balançar tudo, e menos ter comprometimento com as coisas do Espírito. E aí? Hoje você tem andado mais equilibrado ou desequilibrado? Porque se eu tenho a armadura de Deus, eu vou andar equilibrado. Ainda que as pessoas sejam usadas pelas trevas para me desequilibrar, não vão conseguir. Ainda que as pessoas estão sendo usadas pelas trevas para me poder ficar ansioso, para me ficar oprimido, para me ficar com dúvida, para me ficar com medo, não vão conseguir. Maior o que está em mim do que o que está no mundo. O cristão, ele sem a armadura de Deus, ele é como um barril de pólvora. O diabo, ele vê, ele aproxima, ele lança setas e ele começa a tirar proveito dos conflitos. Que casal que nunca teve conflito? Todo casal tem conflito. A questão é, uns permanecem no conflito, outros veem o conflito e repreendem em nome de Jesus e não entra nele, e não deixa ele crescer. Mas o que nós percebemos hoje é que as pessoas estão deixando o diabo entrar em seus corações, contaminando não só o coração como a sua vida. E quanto mais o tempo vai passando, a raiva vai aumentando. Quem já sentiu isso aqui? Quanto mais o tempo vai passando, se você vê a pessoa, então parece que vai até subir os cabelos de raiva. Não aguento olhar aquele fulano, não aguento nem ouvir a voz daquela pessoa. Ela está sendo dominada pela luz ou pelas trevas? Pelas trevas. Eu estou te falando isso, irmãos, porque isso acontece ou já aconteceu com todos nós. Até o momento que a gente começa a enxergar. Quando você começa a enxergar, as tentações vêm, as setas vêm, mas elas não vão entrar em nossos corações mais. Elas não vão terem espaço para serem trabalhadas no nosso pensamento. Ao invés de você ficar com raiva daquela pessoa e aumentando a raiva, você acorda rapidamente e entende: preciso começar a orar por essa pessoa. Preciso jogar luz nas trevas, começando por mim. Limpa minha mente, limpa o meu coração, limpa a minha vida.
toda espécie de demônio enganador do mal. Põe sem medo na tua cabeça a sua mão, no teu coração, no teu pé, no teu corpo todo, onde for necessário, e ordena: sai em nome de Jesus. Seja humilde. Nós estamos num mundo que jaz o maligno. Não dá para brincar com isso. Está escrito na palavra, não dá para brincar. Esse mundo não é para amador. Não é para amador. Hoje está muito complicado. Você aproxima de pessoas e quando você sai daquele bate-papo ali, a maioria das vezes, quem saiu é o próximo nome da roda. Olha lá, o fulano já foi embora, vou falar dele agora. Não é assim? Tem que ter alguém espiritual nesse negócio para começar a cortar essas línguas do capeta em nome de Jesus. E se a gente der brecha, que tem alguém na unção perto da gente para nos repreender também. Agora, o cristão com a armadura dá até doce, né? Ele se torna invencível, intocável e ele não cai nas ciladas do maligno. É a armadura de Deus. Olha a diferença que faz. Eu me torno invencível. Aquilo que todo mundo já parou há muito tempo, porque o problema estava grande, não conseguiu me parar. Isso traz uma satisfação grande na gente, sabe por quê? Eu confio no Senhor, independente das circunstâncias. Eu não estou aqui nesse mundo movido à vitória. Eu estou aqui nesse mundo pela misericórdia, pela graça do Deus único, do Deus Todo-Poderoso. E enquanto eu estiver, eu estarei para adorar e exaltar ao meu Deus. Independente de qualquer que sejam as circunstâncias. Apertou um pouquinho, o diabo vê a fragilidade da pessoa e começa a trabalhar. E ali, estamos pertinho da vitória. E a gente, como amador, atrasa todo o processo de Deus, tudo de novo, e volta lá na estaca zero. Pelo amadorismo, e começa o trilho tudo de novo. O inimigo está vendo, e ele já sabe: caiu uma vez, vai cair de novo. Ah lá, é só jogar uma seta lá, está lutando tudo de novo em vão, vou derrubar ele de novo. É assim que o diabo trata o ser humano na face dessa terra, como marionete, como os bobões da corte. Diga comigo assim: eu não sou o bobo da corte. Eu me levanto nessa manhã como ungido do Deus único, em nome de Jesus. Quem crê diz amém? Amém. Graças a Deus. 1 João 5,18. Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. Qual que é o propósito das trevas? Tirar o povo de Deus da comunhão com Deus. A luta do diabo em te ver aqui é já começar a articular: eu não posso deixar esse povo crescer. Eu não posso deixar esse povo começar a entrar nessa visão. Eu não posso deixar esse povo buscar o Espírito Santo. Eu vou articular alguma coisa na parte da tarde. Eu vou envolver e fazer eles pecarem tudo de novo. É assim. É assim. O mundo espiritual é esse. Você pode ter entrado aqui com problemas, por exemplo, no seu casamento. E você chegou aqui agitado, bravo ou brava. Se você der ouvido a palavra, receber a unção de Deus, você vai chegar uma nova pessoa naquele campo de batalha, na unção e na autoridade do nome de Jesus. Mas se você der ouvido ao diabo, você já vai chegar lá como se nem tivesse parecido, nem foi no culto.
E a pessoa ainda fala assim: nossa, é assim que você sai da igreja? Nossa, é assim que você é da igreja? É assim que você vinha, ficou doido? Já falaram isso para você? Não me responde não. O trem é feio, o ser humano precisa de estudar, ser estudado. A gente precisa nos estudar também. Eu vou te falar, né? O homem sabe é o pequeno a Deus, e o inteligente pode o mal. Aleluia, Jesus. Então esse é o propósito das trevas. Muitos estão dentro da igreja e relacionando com o diabo. Muitos. Isso é verdade verdadeira. E nós precisamos dar um basta nisso nessa manhã. Em nome de Jesus. Porque eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui. Porque Ele quer algo com vocês. Conosco. Ele tem uma obra em nossas vidas. Ele quer estruturar ou reestruturar o templo dele. Nós somos o templo do Espírito Santo. Precisamos passar por essa estrutura, essa reestruturação. Nós precisamos, como um automóvel, quando fuge o motor, ele precisa ir para a retífica. E nós precisamos entrar nessa retífica espiritual, sermos transformados, porque a verdade é que aqueles que vão subir para a glória, meu irmão, são aqueles que são verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Sabe o que significa isso? É se eu abrir o coração e começar a me esforçar. Eu quero ser adorador, eu quero engrandecer o meu Senhor. Muda a minha história em nome de Jesus. Aleluia! Mateus 4,4 diz assim: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então aqui você pega Jesus confrontando o diabo com o quê? Com a palavra. Com a palavra. E Paulo disse em Efésios 6,17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A igreja de hoje em dia está vivendo isso ou está invertendo isso? Fala comigo. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos mudar isso. Isso aqui não é para envergonhar a gente, não. Isso aqui é para mostrar uma realidade desse mundo. Que se a gente não apertar, não abrir de verdade para o mover de Deus, eu estou na igreja, mas continuo carnudo. Orando em todo o tempo. Cadê? Orando em todo o tempo. Não é ficar no mundo em todo o tempo. Tá? Com toda a oração e súplica no Espírito. Não é para andar na carne, é no Espírito. Em oração. É ter uma vida exatamente exclusiva para Deus. Deus não me trouxe aqui, não te trouxe aqui para dividir com as trevas. A Bíblia fala que eu preciso o quê? Aqueles que são santos se santifiquem mais, se limpem mais, se limparão todos os dias mais e mais. Está passando semana, está passando mês e nada tem mudado. Nós precisamos quebrar isso em nome de Jesus. 1 João 2,20. Olha o que faz termos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Então o que acontece? Eu vou ter o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu vou estar ciente de tudo que está acontecendo,
ao meu redor. Os meus olhos, eles são espirituais e não terrenos e não carnais. As pessoas chegam nos lugares, elas já olham e ficam prestando atenção quem que é que está te reparando, quem que é que supostamente está agradando de você. Esses olhos são olhos prostitutos, são olhos adúlteros. Nós queremos os olhos do Espírito. Eu chego nos lugares, eu já sei, porque o meu Deus me fala que ali tem ali o espírito das trevas, o espírito da prostituição, o espírito do adultério, e eu não vou entrar nele, em nome de Jesus. Aí o que acontece? O povo chegando nas festas, cada um põe sua melhor roupa para poder receber o quê? Elogios. Elogios é a desgraça do ser humano. Mexer no ego é aquilo que destrói a pessoa. Quando você elogia uma pessoa fisicamente, você está lançando um convite para aquela pessoa. E o ser humano hipócrita, sujo, ele faz isso. E nós precisamos andar segundo a luz e não segundo as trevas. Ter os olhos brilhando para o Evangelho e não para a carne que me leva ao inferno. Ter os olhos sedentos para fazer a obra do Senhor, em ganhar almas, chegar nos lugares e ver aonde está o campo minado, aonde tem algum coração que está preparado para ouvir uma palavra rema. Você está em um campo para Deus ser honrado e exaltado, e não as trevas. Quantos ambientes nós já fomos e simplesmente fomos usados pelo diabo? Nada por Deus, nada por Deus. Fala comigo. Quantos lugares, quantas reuniões, quantos feitos, quantos processos nós passamos e nem sequer sabem que somos cristãos. Sem o Espírito Santo, nós não sabemos de nada, somos amadores. Eu não estou aqui para te perguntar se você já tem o Espírito Santo, mas eu quero que você entenda, se você tem, você não é amador nesse mundo. Você não está aqui para poder ficar doando sua carne para os outros. Você não está aqui para poder ser usado pelas pessoas. Você está aqui para ser usado por Deus. Seja sério. Seja sério. Homem de Deus, seja mais sério. Mulher de Deus, sejam mais sérias. Sejam mais sérios. 1 João 2, versículo 15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Olha aí. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. 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 O diabo, ele viu que Jesus ele era rápido na palavra. E ele começou a estudar como é que ele ia pegar Jesus. Como ele também está te estudando agora. Ele sabe se você é rápido na palavra. Ele sabe se você está buscando o Espírito Santo. E ele é rápido nisso. E ele está observando para jogar o teu laço, a seta. Bobo é aquele que está vendo o inimigo investindo e não abre os olhos. Como que está gostando. Porque no início é assim. A pessoa gosta.
gosta de um elogio, gosta de um convite, gosta de uma oferta. A pessoa gosta, o ser humano gosta. E aí Jesus usou a palavra, e o inimigo também usou. Mateus 4:5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Se Jesus se jogasse ali, irmão, os anjos não iam pegar ele, não. Ele estava tentando Deus. O inimigo, ele quer trabalhar torcendo a palavra para fazer o ser humano pecar. Pecar contra quem? Contra Deus. Esse é o propósito do capeta: fazer você pecar contra Deus. Pecou contra Deus, sabe o que vem sobre a pessoa? Fala comigo. Ninguém gosta nem de falar. Demônios. Demônios. A Bíblia fala de legiões. De legiões. A Bíblia fala que sexo, tudo que está numa pessoa passa para outra. Elas se uniram ali. Aí a pessoa vai e tem relação sexual com a prostituta ou com o prostituto, porque também tem um prostituto. Imagina a brigada de capeta. Reunião das trevas, fazendo eles ali se destruírem, se autodestruírem, e eles estão lá rindo, e eles estão achando ali o máximo. Assim é o ser humano hoje, achando o máximo e sendo destruído. Que máximo é esse? Mateus 4:8 diz assim: novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. O diabo, ele sabe aonde ele consegue atrair pessoas, e ele sabe. Aí você avalia hoje os servos de Deus, pastores, missionários, obreiros, evangelistas, membros, e fala a área que você vê que as pessoas caíram. Uns no dinheiro, chega ao ponto de adorar tanto dinheiro que coloca o dinheiro na frente de Deus. Em vez de servir a Deus, serve ao Deus Mamon. Outros vão para o lado da vaidade, da soberba, do orgulho. A pessoa orgulhosa, meu irmão, coitado dos pastores, vai mexer com um orgulhoso, você põe uma regra, ele grita 3 vezes mais alto, ele não aceita correção, não aceita disciplina, não quer saber de nada, porque ele acha que ele sabe tudo. E o sexo oposto, o diabo sabe disso. O diabo está vendo você com a sua esposa, você com o seu esposo, feliz da vida. E se vocês não forem maduros, não vão entender, não vão perceber, não vão ver as ofertas que estão bem próximas. Porque os casos de adultério não estão de pessoas longes, estão naqueles que você convida para ir lá dentro da tua casa. Então, estão naqueles que trabalham com você de manhã, de tarde, de noite. Estão naqueles que têm relacionamento bem próximo de vocês. O diabo, ele só fica olhando as inclinações das pessoas. Ele me conhece. Ele vai tentar naqueles lugares que eu sempre tive dificuldade. Se eu não tratar de me fortalecer nessas áreas, ele vai ter sucesso. Se você não se tratar de se fortalecer nessas áreas,
ele vai ter sucesso. Tem situações na nossa vida que a gente tem que abrir mão de amizade, abrir mão de locais que a gente gostava muito de ir, abrir mão de emprego, abrir mão de um monte de coisa. Sabe por quê? Aquele lugar está me contaminando. Porque se ele conseguir te fazer cair, vai envergonhar você, o evangelho, a sua família, a sua igreja, o seu pastor, todo mundo vai ficar na lama. Vai ficar destruído. É coisa pior. Vai desestruturar todo mundo. Acaba com a vida de todo mundo. Não é só naquele momento, naquele instante de prazer ali, não. Mas o inimigo não te conta. Quem está armando é para te envergonhar para sempre. É isso. Fica atento. Ele está tentando investir. Esse mundo é jaz do maligno. Nós não estamos aqui. Esse é o mistério de Deus. O povo de Deus está num mundo que jaz do maligno e o diabo pode tocar nele. Mas eu tenho que estar nele. Aí que está. Eu tenho que estar nele. Eu tenho que estar envolvido com ele. De dia, de tarde, de noite, de manhã, de madrugada, o tempo inteiro. Viver para Cristo. E não viver para esse mundo mais. Mateus 4, versículo 10, diz assim: então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Está quase caindo, irmão, em alguma área. Tem uma conversa séria hoje com Deus. Que essa autoridade de Jesus, chegou uma hora que ele falou assim: ô capeta, sai. Sai. Aleluia. Chega. Aleluia. Vai embora. Aleluia. Eu definitivamente estou aqui para adorar ao meu Senhor. Isso soa no mundo espiritual e o inimigo percebe a sinceridade. Ele odeia isso. Um coração sincero, humilde. Uma pessoa, quando se rende ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, ele já percebe logo que ele tem que ir embora. Não dá para brincar ali mais. Você está preparado para fazer isso hoje? Está escrito em Mateus 5,30: se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Sabe o que significa isso aqui, irmão? Tem que começar a cortar coisas que me levam para o inferno, né? Quais os lugares que você tem ido que tem te só conduzido para as coisas carnais? Corta! Que amigo que não te fala de Jesus hora nenhuma, mesmo dentro da igreja, corta! Que lugar que você vai que Deus não é louvado, corta! O diabo, ele levou a Jesus lá no pináculo para tentar o quê? Desviar da vontade de Deus. A gente percebe isso muito bem no Espírito. Aonde o diabo está tentando te levar? Aonde? E ele vem com propostas, não é? Te darei todo o reino desse mundo, te darei dinheiro, te darei felicidade, alegria, não é? Faz isso, não é? Que eu vou te arrumar sua vida vai ser muito melhor, não é? São as propostas das trevas. Aonde o diabo está tentando te levar hoje, o Espírito de Deus te dá essa revelação e autoridade para você cortar agora, pelo poder do nome de Jesus. Sai das trevas, igreja.
Não pense duas vezes. Começa a abrir mão de tudo aquilo que sua carne gosta. E tudo se você põe em xeque. Se você vai passear em algum lugar, escuta primeiro Deus. O ser humano não está sendo educado espiritualmente de uma maneira inteligente. Ele faz toda a sua vontade para depois perguntar a Deus se é que deu errado. Se não deu errado, ou pelo menos se aconteceu do jeito que você queria, você nem pergunta a Deus. O diabo tem falado e as pessoas têm obedecido. Mas quando o Espírito de Deus fala, as pessoas ignoram, fiz de bobo, não estou com vontade de fazer isso, então vou te contar, não ouvi. Fecha os olhos. Está escrito: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Está escrito. Não está escrito para você ir por todo mundo e pecar para tudo quanto é lado. Está escrito: ide por todo mundo e pregai.